Ei, hoje é sábado, dia de se atualizar com o líder. Oi pessoal! No vídeo desse sábado vou falar sobre 3 assuntos. São atualizações na área trabalhista. O primeiro assunto é que está suspenso os prazos previstos no cronograma de implantação do E-Social a partir de setembro de 2020. Foi publicado no último dia 4 de setembro no Diário Oficial da União a portaria número 55, que suspende o cronograma das novas implantações do E-Social, previsto em outra portaria no número 1419 do ano passado no Ministério da Economia. Para explicar um pouco mais o que é o E-Social, ele é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É um projeto do governo federal criado em 2014 para unificar o envio das informações dos trabalhadores ao fisco federal. De acordo com o cronograma anterior, estava previsto neste mês de setembro de 2020 a implementação de novas fases e envio de informações por meio digital. Com isso, ficam suspensos os prazos dos seguintes eventos. Os eventos periódicos, que são as tabelas S1200 a S1299, para integrantes do terceiro grupo do E-Social, que são as empresas do Simples Nacional, entidades sem fins lucrativos e pessoas físicas. Também ficam suspensos os envios dos eventos de saúde e segurança dos trabalhadores, que é a tabela S2210, 2220 e 2240, para todos os grupos de empresas e demais empregadores. E por último, os eventos da tabela S1000 a S1070, não periódicos, os periódicos e de saúde e segurança do trabalhador para a administração pública e organizações internacionais, integrantes do 4º, 5º e 6º grupo do E-Social. Portanto, todos os prazos a partir deste mês de setembro, previstos para os demais grupos e respectivas fases, também estão suspensos. Segundo essa portaria, um novo cronograma será publicado, mas com antecedência mínima de 6 meses, para as novas implementações do E-Social. Com isso, é bom lembrar a todos os empregadores que o E-Social não acabou. Ou seja, permanece e continua normalmente para todos os empregadores já obrigados a transmitir os eventos de acordo com as fases anteriores de implementação, em que já se encontram, inclusive para os empregadores domésticos. Somente as novas fases que iniciaram agora em setembro, além dos grupos que ainda não estavam obrigados ao E-Social, é que foram adiadas. O segundo assunto é que não se presume como doença do trabalho o empregado infectado pelo coronavírus. O Ministério da Saúde havia publicado a Portaria 2309, atualizando a lista de doenças relacionadas ao trabalho, a ser adotada como referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho. Essa portaria inseriu o coronavírus, o Covid-19, como sendo doença relacionada ao trabalho, ensejando que todo empregado que fosse infectado teria direito à estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, nos termos do artigo 90 da referida lei. Entretanto, essa portaria foi tornada sem efeito já no dia seguinte à sua publicação, através de outra portaria número 2345/2020. Assim, a portaria anterior de número 2309 não produziu qualquer efeito no mundo jurídico. Conforme já prevê o artigo 20 da Lei 8.213 de 91, não é considerada como doença do trabalho a doença endêmica, como é o caso do Covid-19, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Na prática, é bastante controverso que a contaminação pelo coronavírus possa ser considerado como doença do trabalho, uma vez que, porque se tratar de uma pandemia, são inúmeras as possibilidades do empregado ser contaminado fora do ambiente da empresa, tais como na própria residência da família, no transporte público entre residência, trabalho e vice-versa, dentre outros. Mas, considerando a natureza do trabalho, como é o caso de hospitais, é indiscutível que o empregado trabalha exposto a esse tipo de contaminação, mas ainda assim, os riscos desses empregados serem contaminados em ambientes externos ao da empresa não deixam de existir.
Rege o artigo 337 do Decreto 3.048 de 99 da Previdência Social que o acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo causal entre o trabalho e o agravo. Como a empresa não tem o controle sobre a vida do empregado fora do seu ambiente laboral, não se pode presumir que a contaminação pelo Covid-19 será decorrente do trabalho e, portanto, foi oportuna a publicação da Portaria do Ministério da Saúde, número 2345, que tornou sem efeito a portaria anterior de número 2309. Ainda assim, é prudente que as empresas mantenham os registros de todos os procedimentos adotados para a prevenção ao coronavírus e possam demonstrar que todas as medidas para preservar a saúde de seus trabalhadores foram adotadas. Nosso terceiro assunto é também sobre o coronavírus, a obrigatoriedade do fornecimento de máscaras aos trabalhadores. Nessa semana foram publicados os artigos da Lei nº 14.019 de 2020. Que haviam sido inicialmente vetados para estabelecer a obrigatoriedade das empresas e empregadores em fornecer máscara de proteção individual aos seus trabalhadores. Devido à pandemia do coronavírus, Covid-19, mesmo que de fabricação artesanal, os empregadores devem fornecer a máscara de proteção individual aos seus trabalhadores, assim como os demais equipamentos de proteção individual previstos nas normas de segurança e saúde do trabalho, quando necessários. O descumprimento desta obrigação sujeitará o empregador à multa ainda a ser definida e regulamentada por estados e municípios, observadas na gradação da penalidade. As multas serão regulamentadas por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação e pelo seu recolhimento. É isso, pessoal! Qualquer dúvida, é só nos procurar que estamos à disposição. Até o próximo vídeo! No Escritório Líder você encontra serviços especializados em soluções contábeis, suporte na área trabalhista e previdenciária, assessoria empresarial, apoio profissional para abertura de empresa, assessoria para planejamento tributário e contabilidade completa e profissional. Quer saber mais? Entre em contato. Rua Andrade Neves, 355, no centro de Panambi. Telefone 3375-3450.